Depois de 15 meses de conflito, Israel e Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo que começa a valer a partir de domingo agora, do próximo domingo. Os dois lados concordaram com os termos da trégua, mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Gabinete de Segurança e o governo israelense. Uma reunião que iria acontecer hoje pela manhã para assinar esse acordo já foi adiada. Os bastidores estão pegando fogo em relação ao cessar-fogo. Inclusive, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusa o grupo terrorista de mudar os termos numa tentativa de extorquir concessões e causar uma crise de última hora. Palavras do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o premier, o gabinete não vai assinar o texto enquanto o Hamas não recuar. Não foi informado se esse atraso na assinatura pode atrasar a implementação do cessar-fogo de domingo. E justamente para a gente entender esses bastidores que são muito delicados e com muitas informações, a gente convidou o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF, pesquisador de Harvard. Professor, obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas eu já vou aproveitar também para ter uma aula. Professor, situação complicada essa do cessar-fogo. Tem muito bastidor envolvido por aí, né? Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado demais pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês. Pedro, o que o Netanyahu está dizendo, né, como você antecipou, é que na última hora o Hamas teria feito exigências que não tinha incluído no acordo inicial. Lembrando que as duas partes, né, Israel e o Hamas, não se falam diretamente, então eles se falam por intermediários. O Catar tem sido um desses intermediários, o Egito, os Estados Unidos e seus representantes. Inclusive, os Emirados Árabes também acabaram entrando nesse processo de mediação. A questão é que as autoridades dos Estados Unidos reiteraram que não tem dúvidas de que o acordo vai entrar em vigor no próximo domingo. Agora, como você falou há pouco, o Netanyahu protelou, né, jogou para frente, sem data ainda, sem horário, a reunião que teria que ser o gabinete. E sem essa reunião, porque veja só como é que funciona, Israel tem um governo apontado por uma Câmara, né, não tem um Senado, é um sistema unicameral, e dentro dessa Câmara é feita uma coalizão para governar. Então, nesse momento, das 120 cadeiras do parlamento, o Netanyahu tem 68. Para governar, ele precisa de 61, uma maioria absoluta. Mas ele precisa aprovar com o seu gabinete, com essa base de apoio, esse acordo de cessar-fogo, para que depois isso seja votado pelo próprio parlamento, né, pela própria Câmara, no caso. No momento, isso foi protelado, Pedro, e existe uma ameaça da base de sustentação do Netanyahu sair do governo. Ele tem 3 ministros que o mantêm como primeiro-ministro, né? Então tem o Itamar Ben-Gvir, que é ministro da Segurança Nacional, tem o Bezalel Smotrich, que é ministro das Finanças, e tem o Gideon Saar, que é ministro das Relações Exteriores. O Ben-Gvir, ele tem 6 assentos, né? Se ele saísse sozinho da coalizão, ele não derrubaria o Netanyahu, mas ele conseguiu apoio do Smotrich, né? Os dois juntos poderiam derrubar esse governo, os dois juntos somam 14 assentos. E, por enquanto, a questão é a seguinte, Pedro, o Smotrich se opõe ao acordo de cessar-fogo, mas não quer sair do governo. Os dois talvez concordem em ficar no governo e deixar o acordo passar, pelo menos pela primeira fase, que é a fase de libertação dos reféns, mas há um certo consenso dentro desse grupo mais extremo que apoia o Netanyahu de que a guerra não deve acabar com esse cessar-fogo, Pedro. Realmente é muito delicado, muitos interesses envolvidos, né, professor? Então, de certo modo, existe uma pressão interna em Israel para continuar com essa guerra contra o Hamas, assim, traduzindo, seria isso? Existe uma questão do próprio Netanyahu, porque ele vinha sendo investigado antes dos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, né? Ele tinha 4 acusações contra o Netanyahu, inclusive de corrupção e de tentar minar a democracia de Israel, fazendo reformas na Suprema Corte. Israel também não tem uma Constituição, e então a divisão de poderes se dá por uma Corte Suprema que modera os poderes do parlamento.
se ele reduzisse os poderes dessa Suprema Corte, ele teria poderes muito maiores, já que, como eu expliquei há pouco, ele é indicado por essa Câmara, né, dos Representantes. Então havia uma mobilização dentro de Israel, inclusive greves nas Forças Armadas, o que é uma coisa muito complexa, porque as Forças Armadas, as Forças de Defesa de Israel são consideradas forças heróicas, sobretudo a Força Aérea, que foi grande responsável pela vitória da Guerra dos 6 Dias. A Força Aérea também ameaçou uma greve contra Netanyahu. Então, fora os protestos populares, ainda tinha essas acusações, e essas acusações elas estão em processo de julgamento. Em dezembro já teve audiências, testemunhos, e tem uma outra questão, Pedro, que é o fato dos atentados do Hamas terem ocorrido em 7 de outubro, porque a inteligência de Israel já assumiu culpa por isso, né? Já teve, inclusive, diretores de inteligência de Israel que pediram demissão depois do atentado terrorista, porque reconhecem que houve uma omissão ali que poderia ter evitado esse atentado de 7 de outubro, né? E o Netanyahu, depois que ele sair, depois que a guerra acabar, ele vai responder pelo atentado ter acontecido. Isso, inclusive, Pedro, já aconteceu na história de Israel antes, na guerra do Yom Kippur. A primeira-ministra da época, Golda Meir, ela conseguiu uma vitória na guerra do Yom Kippur. Inclusive, depois, a vitória dela levou a 30 mil soldados egípcios foram cercados por Israel no Sinai, e por ela ter poupado a vida desses 30 mil soldados, Israel conseguiu negociar os acordos de Camp David, que foi o primeiro reconhecimento de um país da região da existência de Israel, de um vizinho próximo, né, que faz fronteira com Israel. E mesmo assim a Golda Meir sofreu um processo e foi condenada, né? Então é muito provável que depois que a guerra acabar, o próprio Netanyahu também sofra um processo interno em Israel e passe por um rigor da lei dentro de Israel. Então ele sabe que se a guerra acabar, ele também corre o risco de ser preso. E só para complementar, ainda tem um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra ele e contra o ex-ministro de Defesa, o Yoav Gallant, mas esse é um processo externo a Israel, Pedro. Professor, uma questão que me ocorreu, são 15 meses, o objetivo de Israel, isso é um fato, eles sempre foram muito claros, né? Exterminar Hamas, muito claro, até conversei com um representante do exército lá de Israel, né? Ele fala português também, brasileiro, então é muito claro, sempre foi uma conversa muito explícita, o objetivo é acabar com Hamas. Chegou perto? Pedro, essa é uma das críticas que têm sido feitas a esse acordo de cessar-fogo, porque para a libertação desses prisioneiros que estão com o Hamas, né, seriam cerca de 68, a gente não sabe quantos ainda vivos, né, porque Israel também quer os corpos desses reféns para fazer um sepultamento digno para eles, né. Então, em troca desses prisioneiros, Israel vai libertar mais de 1.000 prisioneiros palestinos, muitos deles considerados terroristas também, alguns com pena de prisão perpétua. Israel só não vai libertar aqueles com pena de prisão de morte, com pena de morte, aliás, e também não vai libertar aqueles que foram presos no contexto do atentado de 7 de outubro de 2023. Mas então, veja só, né, você disse que entrevistou um soldado israelense. O objetivo do Netanyahu desde o início foi sempre exterminar o Hamas, né, sempre foi tido como um objetivo principal da guerra em Gaza, acabar com o poderio bélico do Hamas para que nunca mais o Hamas possa atacar Israel. Mas nesse momento ocorre uma negociação para a libertação dos reféns de Israel e uma devolução de mais de 1.000 prisioneiros que vão se unir a esse grupo, que vão se unir ao Hamas em algum momento no futuro. Então isso vem sendo bastante questionado. A leitura que eu e outros colegas estamos fazendo é que a iminente posse do Trump, né, e o envio do Trump de um representante seu para negociar com o Netanyahu, que foi o Steve Witkoff, com o Netanyahu e com o Hamas, né, o Witkoff foi enviado junto com o diretor da CIA, o William Burns, e junto com a Brett McGurk, que é uma assessora da Casa Branca do governo Biden. Então, o envio do Trump, de um representante do Trump para lá, foi para dizer para o Netanyahu fazer esse cessar-fogo. O Trump não quer começar um mandato sem o cessar-fogo. Agora, como isso vai andar? Veja, já está difícil de implementar o cessar-fogo e é muito provável que ele seja violado nas próximas semanas. Inclusive agora, que depois que o cessar-fogo foi anunciado,
Israel bombardeou a faixa de Gaza e, segundo o Hamas, 77 pessoas foram mortas. Isso depois do anúncio do cessar-fogo, Pedro. Realmente são muitos atores, né? O senhor acabou de comentar da questão dos Estados Unidos, também tem um Catar. Por que tem esses atores de fora participando das negociações, né? Que são extremamente complexas também, né, Vitério? Bom, o Catar é um país que tenta se projetar no Oriente Médio de várias formas, né? Eventos internacionais, mas também fazendo mediação, né? Existe uma base aérea dos Estados Unidos no Catar que custou 14 bilhões de dólares e, ao mesmo tempo, o Catar recebia, né, no seu território, era o lar do Ismail Haniyeh, que era o líder político do Hamas. Então, o Catar tenta ser um mediador, tenta fazer um trabalho que outros países não fazem, né, que é conversar com grupos considerados terroristas, né, então fazer esse trabalho de mediação. Outros atores têm interesse ali, né? O Egito tem uma fronteira com Israel e tem o corredor Filadélfia, que é uma espécie de fronteira com a faixa de Gaza, né? O Egito também tem interesse na região porque já teve uma influência sobre Gaza durante um certo período. Agora o Al-Sisi, que é o general que governa o Egito, se opõe a Irmandade Muçulmana, que é uma aliada do Hamas. Então, o Al-Sisi, teoricamente, se opõe ao Hamas. E tem outros atores interessados na região, né? No Líbano, agora, tem uma troca de governo, também aconteceu, porque, primeiro, pela incursão terrestre de Israel, que enfraqueceu muito o Hezbollah, que é um partido político dentro do Líbano e também um grupo considerado terrorista por muitos países, como Estados Unidos e países da União Europeia. E tem a Síria, que caiu o Bashar al-Assad, tem o Iraque, que teve a guerra do Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, o Iraque, que era um país governado por sunitas, passou a ser governado por xiitas, e aí tem um alinhamento com o Irã. É muito complexo o Oriente Médio, ainda tem a Jordânia, ali, que faz divisa com Israel, com a Cisjordânia, que seria um território de um futuro Estado palestino, assim, desejado por muitos. Tem a Arábia Saudita, que se aproximou do Irã em 2023 por uma mediação da China, mas que se opõe ao programa nuclear do Irã. Enfim, e aí, só para citar os atores próximos a Israel, ainda tem a Rússia, que fomentava o regime do Assad, a China, que vem tendo influência cada vez maior na região, e os Estados Unidos, que usam Israel como a sua principal representação no Oriente Médio, isso para citar apenas alguns atores, Pedro. Professor, tudo por conta do petróleo, dinheiro? Porque é muita gente interessada, né? Muita gente de fora também. Não é tudo pelo petróleo. O petróleo tem influência, sim. Inclusive a OPEP, que é uma organização que controla o preço do petróleo no mundo todo, foi criada no contexto das guerras no Oriente Médio, né? Isso é utilizado como um instrumento geopolítico, né? Geopolítica do petróleo. Tem uma questão de dinheiro envolvida, é claro, né? O dinheiro é considerado hard power, né? Na área de relações internacionais, ou seja, poder sólido, né? Diferente do soft power, da cultura, dentre outros instrumentos, mas não é só pelo petróleo, é uma questão também de sobrevivência, né? O Irã, por exemplo, se opõe à existência de Israel. O Irã, veja só, Pedro, o Irã, antes de ser tomado pelo regime dos Ayatollahs, em 1979, né, primeiro o Khomeini, agora o Khamenei, o Irã foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel, né? Só que, e aí era um aliado dos Estados Unidos. E aí, em 79, ocorre uma revolução dentro do Irã, a invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, e o Irã começa a considerar Israel como uma representação dos Estados Unidos na região. E o Irã chegou a colocar na própria Constituição a rivalidade, né, a inimizade com os Estados Unidos. Então, alguns atores na região não querem a existência de Israel, né? Dentre eles, nesse momento, o principal financiador desses grupos terroristas, né, do Hamas, do Hezbollah, dos Houthis do Iêmen, da Jihad Islâmica na Palestina, dentre outros, o principal financiador é o Irã, Pedro. Realmente, professor, é uma região muito delicada, mas que a gente precisa acompanhar de perto sempre todas as atualizações. Agradeço demais essa aula. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Obrigado demais, viu, professor?